Você já se perguntou por que alguns investidores conseguem multiplicar por 100 o seu capital, enquanto a maioria das pessoas sai no prejuízo? E se eu te dissesse que existem algumas pré-sales legítimas onde os insiders já lucraram fortunas antes mesmo que aquele token chegasse ao mercado? Mas calma, que nem tudo que reluz é ouro. E existe sim um detalhe sombrio por trás das pré-sales que talvez ninguém esteja te contando e que pode até drenar o seu dinheiro sem você perceber. Então fica até o final do vídeo porque hoje eu vou abrir o jogo aqui com você sem censura e sem enrolação. Seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoin Brasil, eu sou o Victor Marinho e hoje a gente vai entender de uma vez por todas o que está por trás das pré-sales de cripto e como que a gente pode diminuir a sua chance de perder dinheiro. Eu preparei um mapa mental aqui para a gente poder seguir em alguns pontos. Então vamos começar falando sobre o sonho vendido pelas pré-sales. Nossa, Marinho, mas você sempre fala de pré-sale nos vídeos aqui do canal, agora você vai falar mal das pré-sales? Calma, mussarela. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Nem tudo é só glória. Então a gente tem que abordar todos os lados, a gente tem que ser realista. Eu tenho que te deixar consciente de aonde você está se metendo caso você resolva participar de uma pré-sale, certo? Então, hoje, ao contrário dos outros vídeos, eu vou começar falando da parte negativa da parada que acontece. Então, o sonho vendido é o quê? Invista cedo, ganhe antes de todo mundo e essa é a promessa padrão. Por exemplo, você pega aqui o lançamento de qualquer token, você vê que ele tem uma grande valorização sempre que é listado. E ele faz um pico, quando chega lá no alto, misteriosamente ele cai. Por que ele cai? Porque a rapaziada que comprou na pré-venda começa a vender na cabeça de quem está comprando ali no momento da listagem, entendeu? Então, a entrada de alguns é a saída de outros, e por isso que poucos fazem muita grana e a maioria fica no prejuízo. Ponto número 2, preço super baixo, white paper bem escrito e comunidade ativa no Telegram. Isso aqui já virou comum entre as pré-vendas que a gente vê hoje por aí. E o ponto número 3 é que a maior parte dos lucros reais já foram garantidos para os insiders e os VCs antes mesmo de você saber que aquela pré-sale existe. Sim, a gente tem a listagem do token, antes da listagem é a pré-venda e antes da pré-venda já tem a venda privada, que é onde os grandes investidores e os baleias já garantem uma fatia boa daquele bolo. Então, os bastidores que ninguém mostra. As fases ocultas, que são a Seed Round, Private Sale, Strategic Investors, e você só entra no resto do bolo, né? A maior parte já foi ali antes da pré-venda, e a pré-venda que já é antes da listagem, ou seja, depois que é listado já está num processo bem avançado. Número 2, muitos tokens já sobem ao mercado com grandes porcentagens na mão de quem vai despejar assim que possível. E é isso que faz o preço de um ativo simplesmente derreter. Então quando você vê um ativo subindo muito, ele derrete do nada porque teve uma venda muito grande. É totalmente oferta e demanda. O algoritmo cuida disso. Quanto mais gente vendendo, quanto mais for vendido, mais aquilo vai perdendo valor. E número 3, quem entra por último acaba sendo a liquidez para os primeiros, igual eu já te expliquei. Muitas vezes o cara que está comprando ali na listagem está sendo liquidez para quem comprou na pré-venda. E o cara que compra na pré-venda, de alguma forma, vai ser a liquidez para o cara que comprou na private sale, entendeu? Mas, Victor, você pode estar se perguntando agora, né? Existem pré-sales boas? E sim, só que elas seguem algumas regras claras e são elas. Tem uma distribuição justa de tokens, não fica a maioria para uma pessoa só. Quando você vai num token, vê lá os holders e vê que tem um Zé bonitinho lá com a carteira com mais de 50% daqueles tokens, aí já fica complexo, né? Tem um bloqueio real de vesting para os insiders, ou seja, esses caras aqui que compram em private sale, seed round, strategic investors, o token deles fica bloqueado. Porque senão eles jogam na sua cabeça mesmo, eles vendem e a sua compra vira lucro para o bolso deles. Então quando tem esse bloqueio, é algo muito positivo para uma moeda que vai ser lançada. Existe uma utilidade clara no projeto, transparência no roadmap
e equipe pública ou ativa. E ou, né? Aqui seria e ou. Porque nem toda equipe é pública e antigamente tinha muito sobre isso. Ah, equipe pública dá mais credibilidade. E não dá porra nenhuma. Já vi brasileiro lançando projeto aí dando golpe na rapaziada. Dando a cara, famosinho no Instagram e tudo mais. Então, isso, hoje em dia, isso não é mais, assim, um requisito tão importante. E tem equipe que ninguém conhece e o projeto já tem há mais de 5 anos, pagando todo mundo direitinho, então isso não conta mais tanto, tá? Sinais de alertas que você não pode ignorar para você evitar de perder dinheiro. Inclusive, tem 3 pré-venda que tá acontecendo agora, que eu acho muito interessante. Eu vou deixar o link de todas elas na descrição desse vídeo para você usar como objeto de estudo, meu filho. Uma delas, ó, é da Best Wallet, que é uma carteira, né? Cripto de autocustódia, e eles vão lançar o token próprio. Nesse exato momento tá a 2 cents de dólar. Mas vamos continuar aqui, depois eu te mostro as outras. O primeiro sinal de alerta que você não pode ignorar é quando você achar um roadmap genérico, um site bonito demais, mas sem profundidade, que é totalmente o contrário da pré-venda do token 6.900, né? Que o site é horrível, é feio demais. Então isso aqui é realmente um meme, até o site é um meme. Mas, se você olhar o white paper, o roadmap, tem uma clareza de detalhes ali, certo? Número 2, promessas de 100x no marketing. Então, sempre que você vê um token em pré-venda e já promessa ali no próprio site, você vai fazer 100x, você vai fazer 200x, você vai fazer 50x, não importa. Não tem garantia. Se estão te dando garantia de retorno, a grande probabilidade é que você vai perder dinheiro. Então, nunca vá em coisas onde a garantia é certa. Se tem garantia certa, isso não existe, cara. Não existe mesmo. Não tem como a gente saber o que vai acontecer. Então, não existe a parada de garantia, tá? Tudo tem um risco muito elevado no mundo das criptos. Ponto número 3, influenciadores pagos que somem depois do lançamento. Ou que simplesmente veste a cara, eu não sabia que esse projeto ia dar scan em todo mundo, me desculpa. Muitas vezes eles sabiam, tá? E eu sempre falo também, comece a gravar vídeos. Você sempre vai ter muitos benefícios, mas não seja um produtor de conteúdo sem muitos princípios, porque você pode prejudicar muitas pessoas. Número 4, comunidade com hype artificial. Então preste atenção se você entra no X, no Telegram e vê aqueles comentários de bot, comentário muito fora da nossa realidade, né? Aquele português horrível que ninguém entende nada, que não faz nenhum sentido. Muitas vezes são bots comentando para gerar engajamento artificial. Isso também é um sinal de alerta, não é bom. E aqui eu separei algumas dicas para você poder fazer sua própria validação. E a número 1 é leia o white paper e ainda vá além, pesquise os fundadores no LinkedIn ou use até o ChatGPT para poder fazer uma análise para você. Vou te dar um exemplo, ó. Pega aqui a pré-venda da Maxi Doge, clica ali no white paper, pega o linkzinho do white paper, aí você vai lá no nosso amigo ChatGPT e fala assim, analise esse projeto para mim. Aí você joga o link lá. E pronto, ele vai trazer uma análise detalhada aqui para você. Se por acaso ele não conseguir acessar o link, você baixa o PDF e envia para ele, que ele traz tudo aqui para... Olha que coisa linda, cara. Até aqui, ó, a divisão do tokenomics, como que é e tal, tudo bonitinho. Então o ChatGPT pode te ajudar bastante e te dar um resumo da parada. Você ainda pode falar, ó, pesquisa aí nos fóruns, vê se realmente é seguro e tal, que ele vai fazer isso para você. Dica número 2, para você fazer sua própria validação, é para você analisar o tokenomics, quanto vai para o time, quanto vai para liquidez e se vai ter algum bloqueio para quem já comprou antes mesmo da pré-venda. Número 3, vê se há alguma auditoria, mesmo que parcial, porque eu sei que um projeto lançado ainda é mais difícil ter uma auditoria completa, né? Mas muitas vezes eles fazem algo ali parcial, só alguma coisinha que já dá uma certa credibilidade. Muitas dessas pré-vendas que eu apresento aqui nesse canal, elas já foram validadas pela Consult, então você tem que verificar também, sempre que tem uma auditoria que já foi feita, vai estar lá no white paper. Número 4, mais importante, não entre com dinheiro que você não pode perder. Esse é o ponto principal, a regra dos 5%. De novo, Marinho, você falando dos 5%, sim, de novo, eu vou falar isso em todos os vídeos, porque isso vai te evitar dor de cabeça, vai evitar que você perca dinheiro à toa, vai evitar que você quebre, vai evitar que você faça merda, vai evitar que você meta os pés pelas mãos. Tipo, fazer empréstimo no nome da sua avó para investir em algo que você vai perder. Então não,
5% do que você ganha. Você ganha R$1.000 por mês? Beleza. Seu 5% é R$50. Acabou, meu irmão. R$50 é o máximo que você pode investir nesse tipo de coisa. Pré-venda, jogo, botzinho de risco, de automação, disso, daquilo. 5% é o máximo de risco que você pode correr. Porque se você perder, isso não vai te quebrar. E por que ainda vale a pena estudar pré-sales? Pelo seguinte. Quando você encontra uma legítima, os ganhos realmente são absurdos, tá? É como você investir em Ethereum antes mesmo da listagem dele. Ontem eu tava vendo algumas moedas que foram lançadas e eu encontrei essa moeda aqui, cara. Eu fiquei boquiaberto com o que ela fez, tá? Vou colocar aqui no gráfico diário só para você ter ideia. Então, ela trabalhou ali durante 8 dias no preço abaixo de $1. Tava ali na linha de 20, 30 cents, tá? E do Neida, ela fez um topo em $80. Saiu de 30 cents a $80. Imagina se já tivesse rolado uma pré-sale disso antes e o cara que segurou para pegar essa alta. Ó, fazer uma conta básica aqui. Se um cara investiu $100 logo na listagem que ela tava a 0.30, vamos jogar 0.37. Ele pegou 270 tokens. Se ele vender agora, que já derreteu de novo, a $12, ele transforma $100 em $3.000. Isso aqui foi em questão de, 2, 3 dias. Então, quando dá certo, o lucro é realmente absurdo. Às vezes você vai apostar em 10 pré-venda, 9 você perde, mas a uma que você ganha compensa todas as outras que você perdeu. E a lição de ouro da parada é o seguinte, são 4, aliás. 1, pré-sales são como semente, algumas viram árvores frutíferas e outras nem chegam a brotar. Já viu a lei da semeadura da Bíblia? Pesquisa aí no Google como é a lei da semeadura bíblica que você vai entender. Se aplica também aqui nas pré-sales. 2, o maior erro que você pode cometer não é investir em uma que deu errado. É você investir sem saber o que você está fazendo e sem aplicar o gerenciamento de risco dos 5%. E 3, o verdadeiro investidor não corre atrás do hype. Ele corre atrás de entendimento, ele estuda, ele entende, ele aprende, está sempre ali de olho no que está acontecendo e não fica só ouvindo o que o youtuber fala para ele, tá? E isso vale para cripto, para vida, para tudo. Quem entra só pelo lucro sai na primeira queda. Quem entra com consciência acaba construindo riqueza no meio desse processo todo aí. E se você quiser, eu vou deixar um outro vídeo indicado aqui para você que o YouTube acha que você vai gostar desse assunto também.